Agora vou começar por saudar os meus convidados residentes. Começo por ti, Coque. Na semana passada esteve a partir de casa, mas depois esteve por razões de força maior, né? Acabou por não... A sentir dor de cabeça. Dor de cabeça. Sim, eu normalmente quando... Os auriculares, por favor, para evitar depois a realimentação. Quando vejo TPA ou a Rádio Nacional de Angola, acabo tendo dor de cabeça e naquele dia foi um daqueles dias terríveis, então tive mesmo que me ausentar. O meu pedido de desculpas à audiência, mas depois tive que ir para a farmácia comprar medicamentos para superar aquela dor. E o que é que andou a pensar? Bom, eu hoje o que é que andei a pensar? Tenho várias questões, mas vou fazer uma reflexão que normalmente faço com os meus estudantes. Perdão. E normalmente eu pergunto, assim, quando tenho algum tempinho, o que é que lhe corrompe? Se você fosse professor, o que é que devia lhe corromper, por exemplo, para que fizesse passar um estudante? Se você fosse chefe da secretaria, o que é que devia lhe corromper para que se desse um certificado sem que o estudante tenha notas que vale a pena? Eu, enquanto professor Coque... Está a falar de corrupção. O que é que me corrompe? É uma reflexão. Por outras palavras. Não. Eu estou a fazer uma reflexão que vamos lá chegar. Então... Posso facilitar? Estará a querer perguntar aos seus alunos qual é o preço de cada um? Não, na verdade, o que é que eu faço? Eu tento fazer um diagnóstico, porque quando tu sabes que tens paludismo, tu facilmente combates o paludismo. Quando tu sabes o que é que te corrompe, facilmente você combate aquilo que te corrompe. Quando tu sabes qual é a sua fraqueza, facilmente você percebe que eu preciso de combater isto aqui. Isto é uma espécie de alerta para qualquer ser humano. O ser humano precisa de saber qual é a sua fragilidade. Para quê? Para lutar, não é? E conseguir aquilo que é fraco. Por exemplo, tu tens uma patologia e você sabe que tem essa patologia, facilmente você vai combater esta patologia. Então, normalmente eu faço essa reflexão. E eu acho que para a sociedade também vale a pena pensar. E quais são as conclusões em que tem chegado quando faz essas É assim, reflexões? depende. Há estudantes que dizem logo do início que é um iPhone. Há outros que dizem, olha, 20 mil kwanzas. Mas depois conseguem ter memória que se trabalhar, facilmente ele consegue esse iPhone. Se trabalhar, facilmente consegue 20 mil kwanzas. Se trabalhar duro, consegue impedir que seja corrompido. Acha que cada um de nós tem preço nessa sociedade? Não, não é assim geral. Há muita gente que tem preço, mas todos não. Por exemplo, há pessoas que, mesmo perante uma situação... São incorruptíveis. Exatamente. Ele consegue dizer não. Então, não é taxativo que toda a gente tem um preço. Não. E, para mim, esta era a reflexão para hoje. Né? Para hoje. Exatamente. Doutor Jaime, seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco para mais uma reflexão. O que é que andou a pensar e a saudação que se impõe para quem nos acompanha a partir de casa? Boa tarde, Horácio. Boa tarde aqui o Coque. Boa tarde extensiva ao Frei, o Chipelic, ao Nelson e o José Gama. E boa tarde especial aos nossos rádios ouvintes. O que é que andou a pensar, doutor Jaime? Olha, eu havia preparado um pensamento, mas ontem, quando estive a acompanhar o Ecos e Factos, a última notícia que fechou o programa, de facto anulou a minha reflexão e substituiu-se por ela. Qual é essa notícia que mexeu com a sensibilidade do doutor? Exatamente. A TPA fez uma reportagem que passou ontem no Ecos e Factos, dando conta do estado de abandono em que se encontram muitas estruturas sociais construídas nas centralidades. Foi para aqui, para a Vida Pacífica. É Vida ou Vila aquilo? Vida Pacífica? Eu pensei que era Vila Pacífica, né? Vida Pacífica, pronto. ok? Também faz sempre confusão. A Vida Pacífica, que é o Zanguzeiro, creches e outras coisas abandonadas, sendo vandalizadas no autêntico abandono. Foi também a centralidade do 44 e encarou exatamente a mesma situação.
Entrevistou inclusive um sujeito que é um funcionário da administração municipal de Colibengo e respondia a ele que a empresa que havia ganho o concurso público para administrar aquela estrutura social que está na Centralidade 44, desde que venceu o concurso, nunca mais se pronunciou e a estrutura está lá, o estado de abandono, sendo depredada, vandalizada, que vai requerer ainda algum Outros investimentos. para restituir o seu estado anterior. E meti-me aqui a refletir. Quantas estruturas que custaram muitos milhões de dólares dos nossos E impostos, de uma dívida que o Estado ainda continua a pagar. exatamente, estão aí abandonadas. Aquela até um sujeito ganhou um concurso público. A partir do momento que ele venceu o concurso público, lhe é transferida a responsabilidade, o dever de cuidar, de proteger, de preservar, de zelar e, acima de tudo, de garantir que aquela estrutura social estivesse à disposição da sociedade para que ela pudesse usufruir dos seus serviços. Eu estive a refletir um pouquinho sobre essa matéria e em como esses pequenos exemplos que a TPA trouxe ontem, provavelmente eles estejam multiplicados um pouco pelo país. Nós vemos nas estradas postes de iluminação jogados ao chão, separadores metálicos, alguns a 1,5 metro dentro da estrada, sem que ninguém vá lá resolver remover aquilo. Eu comecei a pensar... Temos uma crise da ausência do poder público em muitas localidades desse país. Eu nem falava da ausência do poder público. É que, em alguns casos, os agentes públicos não estão comprometidos com a coisa pública. Olham para a coisa pública com desprezo, com desleixo melhor, e não se sentem na obrigação de cuidar, de zelar por aquele bem que custou o dinheiro de todos nós, ou, noutros casos, fomos a um país qualquer tomar dinheiro emprestado, hipotecamos o bem-estar das gerações futuras para que nós pudéssemos viver com algum conforto hoje, e ainda assim não se presta a devida atenção. A par do que o doutor está a dizer, temos informações de algumas centralidades que foram concluídas e, passados vários anos, continuam sem ninguém a habitar ali. Fala-se, por exemplo, uma zona de Benguela, a centralidade da Baía Farta, em que parte da centralidade está vandalizada porque o Estado não vendeu as residências. O mesmo se fala da centralidade do Lubito, e quem fala do Lubito também fala da província da Huila, mais concretamente a sua cidade capital, Lulubango, onde também há esse descaso do Estado investir num património e depois acaba por não dar o devido tratamento. Nós nem precisamos sair de Luanda. Aqui, na vida pacífica, há edifícios inteiros que estão desocupados e sendo vandalizados. Nós perguntamos por que razão é que aqueles edifícios estão desocupados quando existe muita gente a precisar. Quando existe muita gente a precisar, pessoas dispostas a pagar a renda resolúvel, diferente dos outros que estão lá a morar e acham que aquilo foi dado de graça. Pessoas dispostas a pagar a renda Mas resolúvel. aqui não seria a altura do próprio cidadão começar a chamar à razão quem governa através de processos judiciais? Não se consegue perceber como é que uma estrutura, edifícios na Vila Pacífica continuam sem habitantes, quando existem vários jovens, e não só, carentes de uma habitação e com capacidade de comprarem aquelas residências. Olha, eu vou dar ou aqueles apartamentos. Vou dar-te um exemplo. Essa rede de supermercados, Nosso Super, muitos estão encerrados e sendo vandalizados. E há supermercados dessa rede que nem sequer chegaram a abrir. Se for o Panguila, está lá o Nosso Super, que não chegou a funcionar. Em Cacoaco há também vários. No mercado do Quicolo, lá atrás, escondidinho, há lá um Nosso Super também, que não chegou a funcionar. Se for ali no bairro da Barra do Bengo, também há lá o Nosso Super, que não chegou a funcionar. Se fores ao mercado do Quicolo, há lá uma creche construída há mais de 15 anos, que está fechada até hoje.
está fechado até hoje, degradar-se, nunca chegou a funcionar. Mas aqui a responsabilidade é para o governo provincial, o governo central do todo. Se podemos, Depende. para o nosso cidadão compreender e, se for possível, cobrar responsabilidade. A rede de supermercados é da responsabilidade do atual Ministério do Comércio e Indústria. As creches, nós não sabemos muito bem se elas são... Se elas Sim. são do Ministério, se elas são... O Coque tem alguma informação Não, adicional? eu queria falar especificamente dessa do mercado, porque depois eu vou falar das centralidades. Porque chega uma altura que não se sabe de quem é a responsabilidade sobre uma determinada estrutura. Aquela que está no mercado do Quicolo, nós não sabemos se ela é responsabilidade do governo provincial, se é do MASFAMO ou da administração municipal. Porque em muitos casos não há lá uma placa a identificar na altura da construção dono da obra e coisinhas assim. Se essas placas fossem colocadas sempre, nós já saberíamos, esta é uma obra da instituição X. Coque, por favor. Coque, queira só acrescentar auxiliar aqui. que as creches e muitas infraestruturas que estão abandonadas em muitas dessas centralidades, até edifícios, é da responsabilidade do Ministério da Construção, porque é o Ministério que depois vai fazer um truque, não é? Vai dando para A, para B, não é? Parece que Será agora... que esses edifícios também são usados para a corrupção, para a compra de consciências? Exatamente. Esse grupo de jovens que tem... Coque, está há muito tempo parado. Coque. Não, mas também são usados, são dados para essa finalidade, são pelo que o dados, Coque está a não é? dizer. São dados. Sim. O que é que normalmente fazem? Por exemplo, a maioria de jovens que foi para o Zango Zero, depois eles vivem na expectativa de que se eu criticar, me vão receber. Posso perder a casa, Se o eu apartamento. criticar, Sim. já não vou ter a segunda oportunidade. Por exemplo, as pessoas acabaram indo para o Maê, por exemplo, né? Nessa estratégia desenhada pelo Norberto Garcia, de que se vocês virem para aqui vão ter acesso ao crédito, vão ter acesso à habitação e vai fazendo esse carnaval que a gente vai assistindo, né? Que carnaval, ô Coque? Falando disso, parece que perdeste muitos funcionários também, né? Você quer saber um pouco sobre isso? Esta jogada, que acho que é de inteira irresponsabilidade do Norberto, não precisava fazer isto, em que vai recebendo pessoas com supostas iniciativas de créditos bancários, quando a instituição dele não está vocacionada para ceder ou para dar crédito. Mas o que me chama a atenção em tudo isso... Mas Coque, olha, estamos a sim. roubar o tempo do Jaime. Do Jaime, Depois mas vamos falar. Vamos falar, mas o que me chama a atenção em tudo isso é saber que o Ministério Público fecha os olhos, sabendo que o Norberto Garcia está a comprar consciência. Não interessa responsabilizar o Norberto. Agora, quando vir uma outra governação, é bem possível que teremos... O Norberto pode voltar a ser ouvido por isso e por aquilo, né? Mas por enquanto é o Norberto que está junto do presidente. Do presidente da República e não interessa nada, né? Porque provavelmente ele faz recortes destas informações para atualizar o presidente, né? Mas não é Mas ele faz uma boa prestação de contas. Crédito às pessoas, não é o Norberto, não é a instituição do Norberto que tem que facilitar crédito. Mas e ele faz boa prestação de contas. Eu não sei, talvez. Através das fotografias. As fotografias. Mas, doutor Jaime, podemos concluir. Pronto, era nessa perspectiva que eu trago essa reflexão sobre a necessidade de todos nós, a determinados níveis. Se tivermos um bem público à nossa guarda, devemos sim proteger, porque um bem público é de todos nós. E eu, quando desleixo, exonero-me do meu dever de proteger, de cuidar, eu estou a ferir os interesses de mais de 30 milhões de pessoas. E o que eu vi ontem na TPA, de facto, deixou-me triste. Revoltado. José Gama, o nosso angolano mais sul-africano, seja bem-vindo de volta. Gama, amanhã o presidente sul-africano vai tomar posse para um segundo mandato, mas há aqui algumas notas soltas que um dia poderemos debater com mais profundidade. O radicalismo perdeu nessas eleições sul-africanas. O MK tentou ser um partido radical, não queria assumir o poder, acabou por perder quase tudo. E parece que também há um olhar diferente do partido do Malema, que parece que agora está a tentar reformular o seu discurso e a sua atuação na maneira de fazer oposição. José Gama, seja bem-vindo.
o que é que está a acontecer na África do Sul, se é este ponto que quer partilhar connosco, que tem marcado as suas reflexões. José Gama? Um momento, Gama. Gama, por favor, deixa-me só aqui abrir o som. José Gama, agora sim? Ok. Ok, agora sim. Pois a África do Sul realizou as eleições no dia 29 de maio e a Constituição diz que 14 dias depois os membros do Parlamento devem tomar posse e, em simultâneo, proceder à eleição do Presidente da República. E depois da eleição do Presidente da República, este tem 4 dias eh, para a tomada de posse, que é hoje que acontece, e depois vem a formação do governo, que vai ser um governo de unidade e reconciliação nacional, na qual vão estar quase todos os partidos, menos aqueles da extrema esquerda radical, como o Julius Malema e o Jacob Zuma, mas mesmo assim eles auto se excluíram, mas eles acusam o ANC de os ter excluído, ou de não os ter convidado, ou que apenas convidou pessoas dos partidos assim de forma individual, e eles acham que deveriam ser chamados como um grupo e não de forma personalizada. Hoje, Pretória, que é a cidade onde vai acolher a tomada de posse, já está assim muito agitada. De manhã, muito trânsito, por causa da polícia já bloquear algumas estradas. Ainda hoje de manhã, junto à presidência, assistia-se a ensaios a serem realizados, também por dia da manhã. Vêm muitos presidentes, dentre os quais o de Moçambique, o de Angola, João Lourenço. Então, estamos aqui numa festa eleitoral, né? Este ano, cerca de 40 países realizaram eleições, ainda temos eleições por vir, que são a dos Estados Unidos, que vão ser uma das mais importantes em termos de Sem esquecer de destaque e Moçambique, atenção sem esquecer de Moçambique, Gama. dos mídias, e também ainda teremos aqui na nossa região a de Moçambique, que para nós também tem a mesma importância que as eleições dos Estados Unidos, porque Moçambique é um país irmão e tudo o que acontecer em Moçambique tem, de certa forma, uma repercussão também na vida política dos nossos partidos e também da nossa mídia, porque dali vem sempre algum exemplo. Então, estamos aqui com umas eleições, um período pós-eleitoral tranquilo, e também todos expectantes o que é que vai acontecer depois dessa tomada de posse. E dizer também que isto calha no momento em que a África do Sul celebra 30 anos de democracia. E estes 30 anos de democracia, por isso que eles adotaram também o lema para este ano de 30 anos de democracia, de participação e de integridade. Portanto, em suma, é o que está a acontecer aqui na África do Sul. Ainda estamos na esfrega eleitoral. A questão eleitoral ainda está no topo das agendas. E uma das perguntas, Gama, que é feita, que relançar um pouco para o grande desafio político que se coloca para a África do Sul. Esse governo é sustentável? Não poderemos ter decisões, não poderemos ter o presidente sul-africano a não cumprir com o seu mandato em função deste desequilíbrio do número de mandatos que o ANC tem essa maioria simples que não lhe garante não só passar o orçamento e outros projetos de lei, e aqui a olhar para principalmente o segundo maior partido, que é o DA, que é daqueles partidos que alguns associam o racismo, a um período do apartheid que a África do Sul viveu. Como é que o próprio sul-africano, principalmente o sul-africano negro, está a encarar esse governo de unidade com essas três formações políticas, principalmente a segunda maior força política? Bom, é um governo que
que já de antemão sabia-se que iria ser estável, porque o segundo maior partido, ou melhor, o maior partido da oposição, é visto como sério. Mesmo os mercados têm estado a reagir de forma positiva e tranquila com essa junção. É o ANC a se juntar com um partido que tem políticas liberais. Eles fizeram ou assinaram um memorando de entendimento em que procuram ajustar os seus pontos de vista. Por exemplo, o ANC tinha uma política de nome Cadre Deployment, que visa nomear para cargos públicos em posições chaves apenas membros do ANC, e com essa junção, uma das negociações e imposição que foi feita é que o ANC deixa este projeto, esse programa de parte, para dar lugar aqui agora às nomeações por via da meritocracia, pondo de parte ou as indicações partidárias. Isso, pelo menos, alegrou os sul-africanos, porque há muita gente que está na função pública, depois fica sem esperança de ascender mais por não ser do ANC, e isso que estava a criar aqui um clima, uma extinção natural. De certa forma, Gama, valeu a pena o ANC não ter ganho essas eleições com maioria absoluta. Sim, valeu a pena, porque ele perde um pouco da sua arrogância, põe-lhe mais simples, mais humilde. Ele tem que negociar e conversar com todos, já não pode mais tomar qualquer decisão, ou uma decisão que ele queira tomar tem de ser de forma consensual e sempre nos termos da abordagem e contactos com os outros parceiros ou partidos. Gama, muito obrigado. Esse é um tema que não se esgota. Eu vou ter que fazer depois um convite para fazermos uma abordagem especialmente sobre este tema sul-africano bastante atrativo, e principalmente para um cenário político que se criou na África do Sul, que muitos analistas defendiam o mesmo cenário para Angola em 2022. Infelizmente não aconteceu. O MPLA continua com maioria absoluta, pode aprovar o Orçamento Geral do Estado sem contar com o apoio da oposição. Frei Angalo, o mais velho do time, seja bem-vindo e obrigado mais uma vez por participar do Ponto de Equilíbrio à terça-feira. É sempre interessante ouvir as opiniões do Frei Angalo. Seja bem-vindo, Frei. Muito obrigado, Horácio. Também aí uma saudação para o meu xará, o Coque, o José Gama e o Chipilica. E depois que vai chegar o coisa, o nosso homem do Sumba. E já está também a entrar. Uma saudação especial aos nossos ouvintes da Rádio Despertar e aos técnicos que ficam sempre aí no backstage, ninguém sabe. Então, Custódio, bem-vindo. O Nelson Custódio ainda está sem som. Okay, mas vai já daqui a pouco dar ar da sua graça. Tá bom, Frei. Então, o que é que andou a pensar, Frei? Olha, na verdade, eu tenho duas preocupações, e aquilo que me fez refletir bastante são os níveis de corrupção, diria até a cultura de corrupção que hoje se percebe na nossa sociedade. Quer dizer, quando, por exemplo, vai se falando de combate à corrupção, mas a percepção que se vai tendo, e também ouvindo outras pessoas, é que a corrupção vai entrando no próprio tecido social. E isto é extremamente preocupante. É extremamente preocupante. E o outro aspecto da minha reflexão tem a ver com a ministra do Ensino Superior, Inovação e Tecnologia. Eu pessoalmente acho que é uma senhora que não serve para o país neste momento. É uma senhora que só bloqueia. O último bloqueio agora foi esse dos institutos, das instituições que davam curso de medicina, ministravam curso de medicina. E na verdade o que acontece? Essa ministra só parece, desde que ela está aí, só sabe fazer parar as coisas, tipo travar, destruir. E nós, portanto, uma pessoa responsável e sobretudo uma senhora devia começar sempre a pensar como mãe, porque assim, portanto, durante 2 anos nós vamos ter muitos jovens fora do
do sistema do ensino. E já é um sistema que não é bom, está mal. Portanto, ficar fora do sistema de ensino, portanto, significa bloquear as poucas ilusões, porque a pessoa quando está na escola ainda tem alguma ilusão de futuro. Portanto, é bloquear muitos jovens, portanto, e de certa forma tirar muitos jovens para a delinquência e para situações de alcoolismo, drogas, enfim. Portanto, é uma ministra que é preciso ter coragem, portanto, era preciso ter coragem de dizer que é uma senhora inútil, completamente inútil, não serve para o país neste momento. Porque se as instituições de ensino já existem e são legalizadas, e se eventualmente cometeram algum erro, portanto, existe em qualquer administração um processo de sanação. Temos aí juristas, não sei se essa palavra existe no direito angolano. Temos aqui 3 juristas, o Dr. Jaime, o Dr. Custódio e o Dr. Chipelica. A palavra sanar existe, esse vocabulário existe no nosso direito? Sim, existe. Sanar. Existe. Então, portanto, há um erro. Portanto, se o erro não implica a morte de pessoas, não implica danos graves, sana-se o erro. Sana-se o erro. Portanto, isso aqui é o trabalho de um administrador sério, de um administrador responsável. Portanto, essa senhora, a ministra do Ensino Superior, Inovação e Tecnologia, é uma senhora e que até aqui tem demonstrado uma mentalidade de uma pessoa que era preciso ver que tipo de formação tem e que tipo de aluna foi. Ela é médica de formação, Dr. Frei. Para ser médica de formação, então, é um maior erro, porque normalmente os médicos são pessoas formadas um médico é uma pessoa melhor nas humanidades, quer dizer, porque sabe as fragilidades do ser humano. E, portanto, deveria também, um médico tem uma percepção daquilo que é a psicologia humana. Portanto, se uma médica não tem essa percepção, portanto, ou foi muito mal formada, tem mau caráter, e é preciso que alguém tenha que vir ao público dizer que é uma senhora que não presta para o país, não serve para o país. Okay. Muito obrigado, Frei. Muito obrigado por essa reflexão. Chipelica, o que é que andou a pensar? Benguela, houve exonerações, há o escândalo das obras, há um indivíduo que veio da província da Huila, que vai assumir a gestão da cidade capital da província. E eu sei que o benguelense é bastante crítico. Tivemos na era do Isaac dos Anjos figuras que vieram também da província da Huila que não foram bem recebidas. Como é que essa informação foi acolhida pelo pessoal de Benguela? Mas não quero induzir, naturalmente, partilha connosco o que é que andou a refletir. Esse era tão somente o encaixe que queria introduzir na nossa conversa. Chipelica? A maior confusão aqui é a nomeação do administrador vindo do Lubango. Como se sabe, Benguela tem grupos de interesses e esses têm sempre a tendência de indicarem os seus para os determinados cargos, no sentido de influenciarem as políticas públicas e os seus interesses. Vindo alguém praticamente delfim do atual governador, significa que os interesses do governador vão continuar a solo. Portanto, isto criou este clima de insatisfação para esses grupos e também o facto de associarem ao nomeado comportamentos criminais, indícios criminais e, portanto, foram destapar as cubas do nomeado. Mas aqui faz lembrar aquela questão de Jesus Cristo quando a multidão queria sacrificar a adúltera, dizendo que quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Portanto, estamos aqui em Benguela num clima de insatisfação e também mostrou um aspecto muito importante. Não há interesse em administrar ou em governar a província com o sentido de servir o povo. Apenas a intenção dos grupos de interesses instalarem-se neste banquete e aproveitarem-se em nome do povo os seus interesses. Porque se o objetivo é governar e é um sistema coeso, administrativo, de pessoas comprometidas, independentemente de quem vier
a ser nomeado a trabalhar, não haveria este barulho, este ruído aprovado. Para quem ainda tinha alguma dúvida, os grupos em Benguela mandam, e o Ora sabe muito bem quais são os grupos aqui, a nível do partido, a nível do empresariado. São esses grupos, sobretudo, que mais têm o palco da confusão. E o que é que andou a pensar? Andei a pensar também, apoiando aquilo que o Frei se referiu, nós temos a Faculdade de Medicina da Catiavala Buila, que através do ofício 933.00 do Gabinete da Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, suspende para 2 anos a admissão de exames para novos ingressos, com o fundamento de que a avaliação externa que foi efetuada por as instituições do ensino superior tem 2 avaliações, uma autoavaliação, que é conferida dentro das próprias instituições, e depois tem a questão da avaliação externa. A avaliação externa detectou algumas irregularidades em outubro de 2023. Aqui, Frei, parece-nos que as infrações ou violações não foram corrigidas, por isso aqui o Ministério aparece com essa medida, mas aqui é um problema. Primeiro, dificilmente a avaliação interna ou autoavaliação não terá... Explica, poderia acelerar, esse não é o tema principal, se a sua reflexão poderia então consolidar com aquilo que o Frei disse. Eu já previa isso, Horácio. Sim. Você, o assunto como é o mesmo... O assunto como é o mesmo que foi refletido pelo Frei, é por esse motivo que queria, olha pelo tempo. Eu estou... Na intervenção do o Frei falou que não interrompeu, o Gama falou, quando chega a minha vez... Só Deus. Não precisa se vitimizar. Não precisa se vitimizar. Mas vamos. Já previa isso. Deixa eu explicar, deixa o mais novo falar, o mais novo. Estamos. Eu queria dizer o seguinte, Frei, a culpa não pode morrer solteira. Quem aprova os cursos, avalia... Chiplica parece estar com um problema de internet. Agora já regressou. Já. A avaliação externa se referiu ao funcionamento da instituição, aos cursos, mas esses cursos são aprovados por uma entidade competente. As condições para a implementação dos cursos, as infraestruturas, porque a Faculdade de Medicina andou durante algum tempo em casas pré-fabricadas, aqui em Benguela. Só a partir do ano passado é que foram para as instalações da Catumbela, mas aquelas instalações não foram criadas, não foram construídas, elas foram adaptadas. Até outubro eram praticamente 2 ou 3 anos, 1 ano e qualquer coisa a trabalhar naquelas instalações. Portanto, lá não haviam condições mínimas, razoáveis para funcionar a faculdade. O que não existiu é uma... Explica, hoje acho que estamos com sérios problemas com Explica. A internet não está boa. Doutor Custódio, vamos aproveitar. Enquanto Chiplica vai ter que melhorar um pouco o seu sinal, está com muitas quebras. Doutor Custódio, o que é que andou a pensar rapidamente? Para Isabel dos Santos, ele anda a procurar. Doutor Custódio. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Horácio, Frei Angalo, Gama, Chiplica. Eu não sei se o doutor Jaime já se encontra aí, não estou a ver lá. Já se encontra. O doutor Jaime já cá se encontra. Um abraço, doutor Jaime. Bom, depois do debate da semana passada, né? Essa semana, ao longo dessa semana, tive uma experiência interessante, né? Eu cheguei a visitar um dos prédios da rede de hotéis ICA, ou IUI, enfim, que fazem parte da antiga 3As, aqui de Songo, né? Aqui no Songo. Dentro daquele processo que comporta todos os bens que foram arrestados, que pertencem ao Manuel São Vicente e assim por diante. Mas assim, o meu espanto foi que eu fiquei tão chocado, tão triste e ao mesmo tempo tão decepcionado, porque eu visitei um dos prédios e fui até a cave, andei por um dos prédios, por tudo. Ora, foi para mim triste, desolador e até deu-me vontade de chorar.
em ver o estado em que essa rede de hotéis, de prédios estão abandonados, né? Portanto, todos os bens, todo o material estragado, a estrutura toda a se depreciar, os imóveis completamente estragados, cadeirões, sofás. Assim, ora, quer dizer, o que eu vi para mim foi muito triste. E a pergunta que eu me fiz foi justamente essa. Ora, o que terá, ou que está a valer, afinal de contas, do ponto de vista objetivo, né? Do ponto de vista prático, toda essa propalação em relação a esse combate à corrupção? Porque, veja, esses hotéis, pelo menos aqui ao nível do município do Sul, a meu ver, se estivessem a funcionar atualmente, gerariam muitos empregos, gerariam muitos empregos. Nós temos milhares e milhares de jovens desempregados. E, no entanto, temos aqui um conjunto de estruturas que deveriam gerar emprego, que deveriam gerar desenvolvimento econômico para a província, para o município em particular, e que estão a ser estragados. Ora, depois o que é que vai acontecer? A meu ver? Vai acontecer o facto de que esse processo todo vai se arrastando, e depois vai chegar ao final em que o Estado vai vender, vai alienar todos esses imóveis a preço de banana, não é? Então, portanto, essa questão chamou-me muito a atenção e eu fiquei muito triste em constatar o estado em que essas estruturas se encontram. Se encontram. Ok. Doutor Custódio. Rapidinho. Sim, só para concluir, porque temos de entrar rapidamente no tema principal. Que me chamou também a atenção foi o facto de que, descobriu-se mais uma vez que há um conjunto de programas do governo que não funcionam. Um deles são os vários programas ao nível da agricultura, em relação, por exemplo, à questão que tem a ver com o combate à fome e à pobreza, e que esses programas simplesmente não funcionam. Está-se a falar agora, inclusive, até que me parece que o Plano Agrão, que eu diria que é o carro-chefe em termos de um conjunto de programas nessa área que o Estado angolano vai desenvolvendo, que parece-me que, inclusive, até o Plano Agrão está à beira da falência, ou seja, é mais um daqueles programas, é mais um daquelas siglas, né, que o Estado angolano é expert em criar, mas depois, no fundo, esses programas não atingem efetivamente, né, os seus objetivos. Os seus objetivos pelos quais foram criados. Portanto, eu acho que essas duas questões chamaram a atenção ao longo dessa semana. Obrigado. Eu aqui agradeço. Agora, para não ser acusado de estar a favorecer uns e a prejudicar outros, eu vou aqui acionar o modo dispositivo de controle do tempo. Nesta primeira rodada, cada um terá 3 minutos. Começo por ti, Coque Mucota, que é o tema principal. Hoje vamos falar sobre a prestação e o espaço que é dado aos vários entes públicos e privados pelos órgãos de comunicação social, particularmente aqueles que são sustentados pelo erário. Os dados trazidos pelo projeto Mudei o surpreendem? Não, eu não precisava dos dados do projeto Mudei para, por exemplo, falar sobre a situação da imprensa pública, porque acompanho todos os dias, tenho noção do que se passa e das várias entrevistas que fui dando. Hoje ainda me perguntaram se não há como os jornalistas reivindicarem ou se não há como a Comissão da Carteira e Ética responsabilizar e qual é o modelo mais adequado para que saiamos desta situação que estamos a viver. Na verdade, aqueles cidadãos que ouvem, que veem, que leem Rádio Nacional de Angola, Televisão Pública de Angola e o Jornal de Angola têm consciência de como aquilo é tóxico para a saúde humana. Ou seja, aquilo faz mal, não se recomenda. E as pessoas que são vítimas destes órgãos são elas que deviam procurar mecanismos de responsabilizar os patrões. O primeiro patrão, o verdadeiro patrão destes órgãos é o MPLA. Infelizmente, o MPLA está no poder e, estando no poder, vamos ter que o aturar. Mas nós, enquanto cidadãos, temos que puxar orelhas do MPLA, porque numa primeira imagem somos nós que o colocamos lá, depois vem o debate da fraude não fraude, mas nós temos que ter coragem de responsabilizar o patrão destes órgãos. Indo para detalhes,
epá, não se compreende como é que o MPLA torna a Televisão Pública de Angola, a Rádio Nacional de Angola e o Jornal de Angola como epá, uma espécie de como é que chama? Aquele senhor que leva papéis, relações públicas. Não é possível olhar para estes órgãos, não é? Única e simplesmente, eu acho que está aí em 80% do espaço que é dado para o executivo. Quando tu vês para o gráfico da análise e aqui vendo para aquilo que o modelo, por exemplo, trouxe, tu vais ver que não há espaço para a saúde, não há espaço para a agricultura, não há espaço. Quer dizer, há espaço por excesso para o MPLA e para o E aqui executivo. está a querer dizer que mesmo nessa estruturação, na disponibilidade do tempo, o tempo é mal usado naquilo que é cedido ao partido no poder. Quer dizer, o tempo é mal usado porque, quer dizer, para nós que estamos deste lado a ver, mas para quem está, para o patrão, vale a pena sim. Porque qual é o objetivo, na verdade? O objetivo é manter as pessoas inaptas, incapazes de pensar, sem capacidade crítica, e é o que fazem, conseguem. Nos debates passados falamos das pessoas que têm fome, mas não conseguem criticar. Falamos das pessoas que vivem necessidades extremas, mas não conseguem se organizar para reclamar. Acha que foram hipnotizados pelo comportamento na mídia? Na verdade, a função destes órgãos é mesmo para isso. Por exemplo, a Voz da América é o único órgão que o Estado americano detém, controla. Mas a Voz da América não pode tocar nos Estados Unidos da América. As pessoas que estão no território americano não ouvem a Voz da América. Voz da América. A ideia é este órgão que é controlado pelo Estado não seja quer dizer, não influencie a consciência do cidadão americano. Nós aqui é o inverso. O que é que a gente faz? Usa a Televisão Pública de Angola, a Rádio Nacional de Angola e o Jornal de Angola para controlar as consciências dos cidadãos. Ok, muito obrigado. Já passou dos 3 minutos. Outro jornalista que faz parte dos convidados residentes é o José Gama. José Gama, estes dados estatísticos não surpreenderam o COC, o mesmo se pode dizer consigo, está surpreendido, está surpreso com tudo aquilo que foram os dados apresentados, a forma como os órgãos de comunicação social vão tratando o governo e o MPLA e a forma também como tratam as vozes que poderiam ser consideradas como vozes críticas. O que é que lhe chamou a atenção nessas estatísticas, José Gama? Exato. Este relatório do projeto Mudei vem mostrar a predominância, o domínio com que o partido no poder, o MPLA, tem sobre a comunicação social. E o que se nota é que o entendimento que estes gestores têm é de que a proporção partidária no Parlamento eles transportam também para os meios de comunicação social. O MPLA tem a maioria no Parlamento, então a TPA, Jornal de Angola, também dão atenção na mesma proporção quando estão a fazer os seus trabalhos, e isso vai contra a Constituição angolana, que dá direito de igualdade a todos. Então estamos aqui diante já de uma prática, não diria um crime, né, mas de uma violação flagrante da Constituição angolana, né? Porque todos têm direitos, todos os partidos devem ter direitos, e a TPA, sobretudo, e o Jornal de Angola violam estes direitos, agridem estes direitos que os partidos e os populares têm. Porque aqui há uma dupla infração. Ela não só os órgãos que fazem isso, mas também como é que se diria, limitam o próprio cidadão a ter acesso, por exemplo, às informações com relação aos partidos. Se formos, por exemplo, basta ver o formato das reportagens que estes órgãos fazem. Se for uma reportagem de um comício do MPLA, ele passa o comício quase na íntegra, vai colher a reação do homem da Jota, da OMA, da sociedade civil, do analista amigo do partido,
e depois aquilo tudo vai dar, vai ser favorável ao MPLA. Agora, quando é que a reportagem dos partidos da oposição, ele passa um pouquinho do discurso do líder deste partido, depois ele corta e é o jornalista a transcrever, a transmitir de forma indireta o que o líder está a transmitir e não passa reação. Se passar reação, vão buscar um analista político, ou o Balichi Longa ou outro, para depois pôr mais fogo naquela notícia e é um fogo para queimar mesmo a oposição. Portanto, isso também deve-se lembrar que ano passado Angola teve uma melhoria em questão dos direitos, em questão da liberdade de imprensa, né? Que saiu no relatório dos Repórteres Sem Fronteiras. O MPLA ou alguém pode dizer que não, que nós fomos bem avaliados, mas a questão é que estas ONGs avaliam, a Angola, aliás, melhorou em relação ao Brasil, porque Angola, no ano passado, não matou jornalistas. No Brasil, houve mortes de jornalistas, por isso é que ela ficou numa posição desfavorável. Então, Angola está melhor porque não matou. Mas o facto de não ter matado e nem deve matar ninguém, o regime, mas isso não quer dizer que ela melhorou. Continua a ter problemas em termos do desempenho da comunicação social e o tratamento que dão também a cada jornalista. Agora, isto deve ser resolvido, né? E isso parte, em princípio, pela a mudança vamos já chegar ali de como é que se pode quebrar isso. Frei Angalo é uma das figuras bastante críticas à postura que os órgãos de comunicação social vão adotando, e a comunicação social é um instrumento crucial para medir a qualidade de um Estado democrático. Como é que avalia e como é que recebeu esses dados, Frei Angalo? Acha normal ou caracteriza o nosso Estado, que para muitos está muito mais próximo de um Estado autocrático? Frei Angalo. Olha, sim, obrigado. Os dados praticamente não surpreendem ninguém, Eu fiz aqui uma observação na minha cábula, não é isso? É muito triste, não é isso? Quando numa nação ainda se fala de vozes críticas, não é isso? Portanto, nunca se deveria chamar a ninguém voz crítica, porque qualquer pessoa madura, não é isso? Tem que ter um espírito crítico. Aliás, a marca da maturidade humana é o espírito crítico. Portanto, se não tem espírito crítico, quer dizer que é imaturo. E eu faço essa observação toda porque porque digamos, no cômputo geral, digamos, essa matéria que nos traz o movimento cívico Mudei mostra uma espécie de imaturidade humana das pessoas que trabalham nesses órgãos. É comportamento infantil, porque na realidade quando falou de um Estado autocrático, ou quando nós falamos de ditadores, né? Os ditadores, no fundo, como característica principal, é uma espécie de um infantil, tá? Em idade adulta. Portanto, os ditadores normalmente, portanto, têm essas características de pessoas infantis. E é preocupante, portanto, se num país que se pretende de futuro e de crescimento, a comunicação social que se tem é uma comunicação social de infantis. Portanto, onde, portanto, só tem que se fazer brincadeiras, coisa tipo da creche, onde não se faz uma análise efetiva e objetiva da realidade, porque crítica, a palavra crítica, ela vem de distinguir em grego. Christen é distinguir. Portanto, e depois aqui eu quero realçar um aspecto que também eu não sei se aquilo constou no relatório, porque não vi todos os detalhes, ou não. Por exemplo, a ausência do Adalberto Costa Júnior, não é isso? Dos meios de comunicação, ou do meio de comunicação públicas nossos. Portanto, é um caso grave, extremamente grave. É uma doença, tá? É uma doença preocupante.
que, por exemplo, um personagem como Adalberto Costa Júnior, tanto que é o líder, líder do maior partido da oposição, um aspecto. Outro aspecto também do seu carisma pessoal, porque é um personagem público. Não vamos olhar só para o Adalberto Costa Júnior como presidente da UNITA. Mas é assim, uma nação é feita de figuras, uma nação é feita de modelos. Tá? Para muitos jovens, o Adalberto Costa Júnior é um modelo, tanto é uma pessoa que inspira. Era muito importante que a nação fosse construída à volta de figuras. E Adalberto Costa Júnior, nesse momento, é uma das figuras que o país tem. E era importante dar espaço a essas figuras. Eu quero aqui recordar um aspecto simples aqui, que nós tivemos há pouco tempo a notícia do falecimento do França Van Dunen. Tá? O França Van Dunen, que era uma figura de relevo no país. Quer dizer, figuras de relevo no país estão a morrer assim, tipo um angalo qualquer lá no fundo da chibia. Isto é grave num país. Tá? E os meios de comunicação social, terminam aqui o meu raciocínio, têm grande importância no projeto de nação. Tudo isso que estamos aqui a falar, aquele problema, por exemplo, aí o Chipilica estava a denunciar de certa forma alguma coisa aí em Benguela, né? Isso dos grupos de interesse que não estão focados no desenvolvimento da província, mas é o mango, como dizia o Savimbi, né? Isso vai Angola ao mango. Não querem saber se é trabalho ou querem lá a cadeira, o poder. Isso tudo os meios de comunicação social poderiam ajudar a inspirar uma mentalidade de projeto de futuro. Porque é no meio de comunicação social onde as vozes que refletem, pronto, se fazem sentir. Pronto, vozes tipo aí o Mochará, né? Isso, eu muitas vezes... Doutor Jaime. Não concordo com o doutor Jaime, né? Isso? Muitas vezes, algumas vezes concordamos, outras vezes não concordamos, não é isso? Pronto, mas eu não posso chamar de dizer que o Jaime é espírito crítico. O Jaime é uma pessoa formada, com capacidade crítica de reflexão, que quando vê que uma coisa não está certa, vai dizer que não está certa. Mas não quer dizer que isso é negativo. Tem que ser visto como positivo, porque o objetivo dele é contribuir para o bem, para que as coisas se façam bem. Não sei se me explico. Ok, já voltamos assim. Foi citado há bem pouco tempo, também não fez a introdução do tema. Dr. Jaime, tem acompanhado de forma muito atenta o comportamento da nossa mídia e continua ainda bastante governamentalizada. Estamos a dizer aquela imprensa que é sustentada pelo erário. E aqui um estudo que foi apresentado pelo Projeto Mudei, os demais já disseram que não ficaram surpreendidos. E a pergunta que quase estou a fazer a todos, o que é que lhes chamou a atenção? Por que é que a nossa mídia pública continua na mesma tecla e aqui a fazer um pouco ouvidos do mercador toda a crítica que é feita? Será que há alguém que está por detrás disso? Alguém apoia que a mídia continue a ter esse comportamento que, tal como acho que foi o Coque, que no princípio da nossa conversa diz que quando assiste a televisão pública de Angola, depois apanha uma dor de cabeça. Não é o caso do Dr. Jaime. O Coque também é um pouco exagerado. É um pouco exagerado. Pronto, foi uma expressão metafórica, né? Talvez para expressar o que é que ele sente quando vê. É provável que não vá de encontro às suas expectativas enquanto profissional da comunicação social. Ele trabalha para um órgão estrangeiro, com uma outra cultura, com uma outra perspectiva, e é provável que ele tenha encarnado essa cultura do órgão em que trabalha e tenha feito uma colagem imaginária com a nossa realidade. E quando essa imaginação não se concretiza, é normal que ele se sinta frustrado e com dores de cabeça. É normal. Normal. Sim. Ok, vamos então à sua opinião. Pronto. Primeiro é necessário compreender o estudo, né? O estudo feito de novembro de 2023 a janeiro de 2024. É um período muito curto e também centrou-se, no caso da TPA, TV Zimbo, no principal serviço de notícias, que é o telejornal. Ignorou completamente o que acontece no resto do tempo.
No caso do Jornal de Angola, o estudo também diz que centraram-se apenas na capa. Viu-se para a capa, julgou-se a capa, e o jornal costuma trazer 30 e tal páginas lá dentro, e não se sabe quais abordagens traz o interior do jornal, porque nem tudo está espelhado na capa. No caso da Rádio Nacional de Angola, o estudo centrou-se apenas no noticiário das 13. É uma rádio que funciona 24 horas ao dia, tem vários programas ao longo da sua emissão. Por isso... Acha que é enganoso? Esses dados são Não enganosos? digo que o Estado é enganoso, o estudo melhor que é enganoso. E os donos do estudo dizem, eles admitem que há essas limitações do ponto de vista da amostra, eles admitem Não efetivamente. teria limitação, delimitação. Exatamente. Não teria. Sim, o estudo sim teria, mas repara, eles delimitaram determinados espaços, noticiário das 20, o telejornal, noticiário das 13 e a capa do jornal. Esses órgãos não se limitam a isto. Não, mas o estudo tem que ter delimitação. Eu quando venho dizer... Doutor Jaime, sendo um ouvinte, um telespectador, acha que noutros espaços a tendência, o gráfico é diferente? Não, eu só estou a trazer aqui esta reflexão Sim. para dizer que, sem desmerecer quem fez esse estudo, eu devo felicitá-los pelo exercício democrático que fizeram, mas é necessário trazer a outra parte do estudo. Porque Qual seria essa outra parte? já estou aqui a dizer que, que o estudo restringiu-se a espaços muito pequenos. Mas outra parte pode ser o doutor a fazer. Eu ainda não refleti até aí. Sabes que eu tenho vontade de ter tempo para mim mesmo. Então Fica difícil. Fica difícil e com certeza eles têm um pouco de mais tempo do que eu, certamente, e dedicaram-se a isso. É que, se nós não tivermos essas outras particularidades dentro desses estudos, as próprias limitações do ponto de vista da delimitação que foi feita, é provável que nós podemos ter um entendimento diferente do que nós temos. Mas Podes não ter. Mas, doutor Jaime, eu disse um ouvinte, um telespectador, acha que noutros espaços o gráfico é diferente? O gráfico poderia não ter o resultado que tem aqui no estudo se fosse, vamos lá dizer, alguém que está aí só para sondar os espaços noticiosos e de debate, excluindo outros. Quais são os outros, Talvez. por exemplo? Quais são os outros? Uma coisa, permita-me uma coisa. Sim. Assim, qualquer estudo, para ser um estudo sério, tem que estar limitado e delimitado. Certo. Ok? Agora, portanto, aqui, vamos dizer, a partir desse estudo se pode deduzir muita coisa. Obviamente. Eu acredito que nós não podemos exigir um estudo generalista e genérico. Eles, portanto, disseram os espaços que estudaram. Nós vamos analisar esses espaços e também daí se pode deduzir o resto. Portanto, quais são as vozes que têm espaço nesses órgãos? Essa é a verdade, que é isso que se pretende. Qual é o conteúdo que passa nesses órgãos? Normalmente, mesmo, por exemplo, o destaque num jornal é super importante. O que vem na capa é importante, mano. O senhor Frei, Agora, depois... pronto, a gente diz, o Horácio ocupa 80% do tempo da RD. O impacto é outro se dissermos que o Horácio ocupa 80% do serviço de notícia X. Eu penso que Acho que a linguagem acaba por induzir a uma compreensão diferente. Por isso é que eu trouxe esses elementos, esses pequenos detalhes, que é para dizer que provavelmente a nossa reflexão sobre esse tema também vai requerer uma certa delimitação e não uma perspectiva generalista conforme nós abrimos. Então, nessa perspectiva sua, os serviços noticioso, que é a delimitação que deve ser feita, corresponde pelo menos com a apreciação que o doutor tem. Olha, o que está aqui, fazendo fé no rigor de quem fez esse estudo, vamos dizer que estes resultados correspondem ao espaço ocupado no telejornal da Televisão Pública de Angola, Vezimbo, no noticiário das 13 da Rádio Nacional de Angola e a capa do Jornal de Angola.
uma abordagem nessa perspectiva, Mas vai ser ela onde é bem que melhor. vamos entender mais. É assim, um estudo sociológico, ok, depois é confrontado com a realidade. Portanto, portanto, se eu pego um estudo, não posso olhar para o estudo de forma abstrata. Tem que olhar para a realidade, quais são as consequências, portanto, o que é que se vive, o estudo, portanto, o estudo nas humanidades. Não é tipo você fazer epistemologia, ou então, por exemplo, aqui vamos falar de cristologia e mariologias, falar de sexo dos anjos. Estamos aqui a falar da nossa sociedade, do impacto da própria comunicação social. Vamos ver. Agora, que não vamos nos fazer de inocentes. Não vamos nos fazer de inocentes. Ok. Não estamos aqui a analisar o estudo. Se tivéssemos a analisar o estudo é uma coisa. Nós estamos a analisar a comunicação social no nosso país usando o subsídio que é fornecido por esse estudo, meu xará. O Sofrei, Agora, se o meu xará não quer falar do assunto, o meu xará não quer fugir com a agulha do rabo. Eu trago apenas uma perspectiva cautelosa de ver a coisa. Repara, por exemplo, a notícia do novo jornal que foi compartilhada aqui no grupo. Diz logo aqui: governo ocupou quase 50% e MPLA 80% nos mídias estatais. Repara, quem lê essa notícia não tem a mesma perspectiva de quem vai ao detalhe do estudo. Se essa notícia dissesse governo ocupou MPLA e indicar os espaços, a ideia que passa aqui no novo jornal, olha, por essa razão é que eu chamo a atenção a delimitação. Um momento, Frei, o que é que quer acrescentar que está um pouco em desvantagem por estar de estudo? Aqui precisamos não fingir muito. Até esse dia temos um exemplo, esse camelos e dromedários, é tudo camelo. Em Angola, governo e MPLA é tipo os camelos. Você fala dromedário é camelo, fala camelo é camelo. Agora, dizer que o governo ocupa e depois o MPLA ocupa, aí temos que ver, atividades de partido se confundem com as atividades do governo. Nós temos que ver se esse meio de comunicação social tem servido à nação efetivamente, meu caro. Agora, se queremos falar do estudo, vamos falar do estudo, mas se queremos falar da comunicação social, vamos falar da comunicação social. Nós temos uma perspectiva mais abrangente, Frei. Então, o Dr. Jaime pode concluir porque já passou dos seus 3 minutos. Não, eu usei os 3 minutos para chamar a atenção sobre essa cautela que se deve ter. Então, podemos passar a palavra ao Dr. Custódio. Sim, pode. Dr. Custódio, tem 3 minutos. Obrigado. Bom, eu acho que eu não preciso ir muito longe para poder... Aliás, eu desafiaria o Dr. Jaime, por exemplo, hoje, a dar uma olhada no Jornal da Angola, né? Vai ver a capa, as chamadas matérias, e vai dar-se conta de que o que nós estamos a falar aqui não foge da realidade. Olha, essa semana, o presidente da UNITA, por exemplo, esteve na França participando de uma reunião importantíssima da IDC, né? E vai ver o destaque que foi dado ao nível dos órgãos de mídias públicos. Basicamente, tudo aquilo que foi abordado nessa reunião foi dado a conhecer ao país por intermédio de uma entrevista que o presidente da UNITA realizou à RFI, o que é de veras grave. Então, assim, nós não precisamos ir muito longe, não precisamos fazer exercícios mirabolantes para chegarmos à conclusão que, de facto, a realidade espelha aquilo que esses dados que vêm espelhados aqui, que são trazidos desse estudo, realmente é. Olha, eu enquanto secretário provincial do Partido UNITA, adjunto aqui na província do Kwanza Sul, há 6 anos, Dr. Jaime, 6 anos que eu não dou uma entrevista à Rádio Kwanza Sul. Não dou. E eu vou dizer uma coisa que é grave, Dr. Jaime, talvez o Dr. Jaime não saiba. Aqui, ao nível da província do Kwanza Sul, nós temos ordens superiores do governador Capapinha, enquanto, nas vezes, e aí eu dou razão ao Frei Angalo quando diz não vamos fazer confusão, dromedário, camelo, tudo a mesma coisa. Realmente. Porque as ordens que foram dadas aqui pelo governador Capapinha é no sentido de que toda e qualquer matéria relacionada à oposição, abro aspas aqui, à UNITA, não pode ter mais de 3 minutos na rádio. Isto que eu estava a falar aqui são informações que os próprios jornalistas, que muitos deles são nossos amigos, nós sabemos, enfim, a situação em que muitos deles se encontram, são obrigados a obedecer ordens. Portanto,
Quando se trata de matéria relacionada à oposição, não pode passar de 3 minutos. Eu estou a falar que são amigos nossos, funcionários da Rádio Coisa Sul, que nos passam essas informações. Realizamos conferências de imprensa, realizamos um conjunto de atividades do ponto de vista político, e, aliás, inclusive até a própria TPA, ao nível aqui da província do Coisa Sul. Quando nós realizamos conferências de imprensa, convidamos os órgãos de mídias públicos, eles vão, eles captam. O incrível é isso, o absurdo é isso. Eles captam, eles fazem, eles colhem a matéria, mas quando chega lá onde se cozinha tudo, na edição, quando chega na hora de fazer a matéria, infelizmente as informações não saem. E quando sai, normalmente dá-se destaque àquilo que é o de menos relevante, que é o de menos importante. Portanto, só para dizer que essa realidade, de fato, ela faz parte do nosso dia a dia. Aqui também, doutor Jaime, eu preciso... Já para terminar os 3 minutos, estou a controlar, já terminaram. Aqui também há uma questão relevante que é preciso nós analisarmos. Por favor, não comparemos Luanda, pelo menos com as demais províncias, aquelas que são tidas de províncias de nível C. Portanto, aqui é Luanda. A situação relacionada à liberdade de imprensa, liberdade de informação em Luanda é completamente diferente em relação às demais províncias. Eu vivo numa província que é considerada como província de nível C, o Kwanza Sul. Aqui no Kwanza Sul, você só tem Rádio Kwanza Sul, você só tem os mídias públicos e, graças a Deus, que nos últimos 3 anos, mais ou menos, surgiu a Rádio Eclésia, que tem sido, assim diria, uma lufada de ar fresco. E já foi acusada de estar ao serviço da UNITA. O doutor Custódio também foi acusada pelo governador do Kwanza Sul de ser uma rádio ao serviço da UNITA. Vocês acabaram por abduzir a Rádio Eclésia, doutor Custódio. Isso é narrativa, né? Isso é narrativa porque, de fato, quando vem uma rádio, como uma rádio privada, que faz o trabalho que deveria fazer do ponto de vista de informação, quem está numa província como a nossa, completamente fechada, e quem está a governar uma província como a nossa, onde as pessoas são completamente alienadas, uma narrativa como essa, evidentemente, cola, né? Mas nós sabemos que essa não é verdade. Eu estava a dizer o seguinte... Mas terminando, para passarmos a palavra ao Chipilica. Quem sai daqui do Sumba, vai para os municípios, não tem acesso à informação, Horácio. Não tem. Portanto, muito obrigado, doutor Jaime. Doutor Custódio, muito obrigado. Só para concluir, eu me sirvo de informação, eu já não vejo a TPA há mais de um ano, não vejo. Porque está a perder informação. Ver a TPA, dá asco ver os órgãos de mídias públicos, infelizmente, a televisão pública, infelizmente, em casa. Então, assim, essa realidade, a meu ver, ela espelha exatamente aquilo que é a realidade do nosso país. Muito obrigado, muito obrigado. Chipilica, eu estou aqui a fazer um exercício tendo como referência o túnel do tempo. O Chipilica já teve um episódio de um programa que era comentador da emissora provincial, afeta o Grupo Rádio Nacional, em que o Chipilica foi suspenso, ou o programa depois foi suspenso por tua causa. Já a abertura na província de Benguela já é uma persona grata para os órgãos de comunicação social públicos aí na cidade, na província de Ombaca, ou Chipilica? Uma pergunta provocada. O único episódio que até agora aconteceu fazia parte de um programa de debates na rádio. Hoje o Chipilica está com problemas bastante sérios. A internet não... Chipilica, eu não sei o que é que se passa, está com muitos cortes. Eu não sei se consegue ouvir. Agora sim, vamos, tenta acelerar, porque... Relativamente ao tema, o que nós devíamos pensar, ou devíamos sentir, é vergonha. A expressão correta é esta. Chipilica, poderia mudar de dispositivo? Acho que essa sua internet hoje não está mesmo a seu favor. O programa que venceu as eleições, não há nada que orienta isso. Aí mesmo é unidade, imparcialidade, uma comunicação social isenta, opinião diversificada, unidade na diversidade. Portanto, todos os instrumentos jurídicos
e os programas de governo dos partidos políticos direcionam para isso. Aí, os jornalistas deviam ter, diríamos, a questão da consciência também, porque há muita gente que perdeu credibilidade nos órgãos, até dos pronunciamentos do próprio Presidente da República. Isso é grave. Seria, por exemplo, a visita agora à África do Sul. Deveríamos analisar efetivamente o Presidente da República, o que é que está a fazer, o discurso, qual é o impacto que isso tem para nós, qual é a experiência que poderemos tirar para o nosso país em relação à participação massiva, ao processo eleitoral. Portanto, há várias coisas que deviam ser debatidas e há sempre na imprensa pública um debate orientado, e o Dr. Jaime é um habitué nos espaços. Tipilica, Sem olhar aqui eu não vou concordar contigo. Não estou a falar que um habitué é um comentarista residente. Sim, mas eu pronto, você é Está a haver jurista. desvio. Não, ele é jurista como eu e nós conhecemos o jogo das palavras. Está a induzir os ouvintes que alguém costuma dar bilhetinhos para falar. Ô, Chipiliga, atenção. Sim, nós conhecemos as armadilhas do trocadilho das palavras. Qualquer má interpretação não é da minha autoria. Estava a dizer que costumo acompanhar os debates a nível das cadeias internacionais, sobretudo as portuguesas, os assuntos que estão apresentados, a intervenção do Presidente da República sempre que existir um assunto de utilidade pública, um interesse. Aqui é só olharmos para as perguntas que são feitas ao Presidente quando sai. Parece perguntas que já deram, parece cábulas. Fala isso, a pergunta é essa. Portanto, não é sentido de objetividade. E é o conceito, a palavra que devemos dizer aqui. É Explica, 30 segundos. Não é vergonha, não consigo dizer mais nada do que isso. Ok, muito obrigado. Agora vamos, acho que... Sim. Vamos entrar quase que na fase decrescente do nosso programa. Também vou dar 3 minutos a cada um dos meus convidados. Começo por ti novamente, Coque. Este é um debate velho, mas velho mesmo. Parece que as soluções nunca foram ensaiadas. Como contornar esta realidade em que os órgãos públicos têm esse monopólio, essa influência tendencialmente centralizada a uma corrente de opinião, principalmente aquela que protege os interesses de quem está no poder? De forma direta, passaria pela a responsabilização do patrão. De outra forma, diria aqui que é preciso dar alguma independência à ERCA. Há um trabalho que o Ministério da Comunicação Social faz, que deve ser da ERCA, que é, para o caso, a questão da atribuição e retirada da licença, e a indicação dos responsáveis destes órgãos deve sair da esfera do Presidente da República. E esta ERCA também não pode ser equipada, a sua forma de existência não pode depender daquela composição onde o MPLA e a UNITA gostam de aderir, que é aquela composição da CNE, né? Aquele debate que existiu agora, onde o MPLA tem um número de representação, a UNITA tem um número de representação, os outros partidos, aqueles mais pequenos, né, também têm outro número de representação. É preciso criar uma entidade verdadeira que tenha a capacidade de fiscalizar e tenha a autoridade para fiscalizar. O outro debate que se coloca normalmente é, afinal, onde é que a Comissão da Carteira e Ética passa neste dilema? A Comissão da Carteira e Ética lida com pessoa, com o jornalista. Na maioria das vezes, estas notícias manipuladas, estas notícias encomendadas que passam nestes órgãos, a definição deste timing não é da responsabilidade do jornalista em concreto. Há um laboratório
nós conversamos com os colegas dos outros órgãos, por exemplo. Mas que laboratório é esse, Coque? O MPLA tem um DIP, okay? Um gabinete de informação, onde, por exemplo, quando a UNITA dá uma conferência de imprensa, aquele conteúdo vai para lá, seleciona o mais importante na perspectiva Mas deles. quem seleciona é o jornalista ou o DIP? São os tipos do MPLA e passam, o DIP, passam aquilo que lhes interessa. A mesma Mas manipulação Coque, é fazem... isso mesmo que acontece? Sim, a mesma manipulação fazem em relação ao conteúdo do MPLA. Ou seja, eles pegam imagens, por exemplo, de um comício que não é de hoje, esse comício estava vazio, pegam uma outra imagem e montam. Quando chegar lá, dão um papel impresso ao apresentador, aquilo não estava na pauta, dão um papel impresso, ele vai pegar, eu estou no ar... Mas por que os jornalistas agora. não denunciam isso? Não, já denunciaram. Eu acho que se lembra um problema que o Ernesto Bartolomeu teve, que eu tinha denunciado na Rádio Escola, depois ficou suspenso muito tempo. Se tentarmos investigar, no final das contas, há jornalistas que... Resumidamente, quem manda na pauta e quem faz a filtragem de todos os conteúdos é o DIP. É o MPLA. É o MPLA. Mas aqui a questão também, e eu até estava a pensar nisso quando vinha, a UNITA não tem muito o que reclamar, porque depois do executivo, neste gráfico, está o MPLA, na imagem, né? Está o MPLA. Depois do MPLA está a UNITA. Com quantos por cento? Eu acho que com 7, coisa assim, depende do órgão, né? Mas está a UNITA. Infelizmente, a UNITA, naquelas decisões cruciais, naquelas decisões que tem que mudar o cenário, como esta da Constituição, de uma verdadeira Constituição da ERCA, a UNITA cede, a UNITA vai para esta... Então, defende que seja feito um debate mais aberto para a alteração da ERCA, que altera a nomeação dos PCAs dos órgãos públicos. Eu acho que lógica esse assunto seria a solução. não devia ser única e simplesmente do interesse dos partidos políticos. A própria sociedade exatamente, tem que se mover. É preciso puxar a UNITA, puxar o MPLA e responsabilizá-los, porque no final das contas há uma disputa aí que quando, por exemplo, está a passar uma imagem da UNITA na televisão, estão contentes. Mas a FNLA não está a passar, o PRS não está a passar. Este espírito só vai ser sanado se a sociedade tomar conta e fiscalizar um pouquinho mais. Doutor Jaime, há aqui uma provocação feita pelo Coque. Não quero dizer que o doutor Jaime é o porta-voz do MPLA. Faz algum sentido para um regime democrático, um órgão de comunicação social se sujeitar a isso, em que quem faz efetivamente o editor, o real editor, é afeto ao partido político que está no poder? Faz algum sentido isso? Eu não sei onde é que o Coque foi buscar essa informação. Não, é assim, o Jaime trabalha para uma instituição, conhece a instituição que trabalha, conhece os meandros. Eu trabalho numa instituição, conheço os meandros e eu falo, eu sou jornalista. Mas eu já disse que o doutor Jaime não é para ser o porta-voz ou advogado. Não, ele está a duvidar, está a dizer, não sabe de onde é que eu fui buscar isso. Claro, o Coque quer dizer coisas que são muito graves. Não, não se lembram quando o Ernesto tinha sido punido por causa de uma denúncia? Uma conferência na Rádio Escola. Estamos bem lembrados. Certo. Isto não pode ser. Sim, E o próprio Alves teve também alguns problemas, Exatamente. que atualmente é o diretor de informação da MFM. O nosso amigo Alves. Sim, mas não foi expulso. Não foi expulso. Ernesto também não tinha sido expulso. Certo. Mas tinha sido suspenso. Suspenso. Exatamente. Podes ver na Google. Pronto, eu não sei onde é que o Coque foi à busca dessa informação. Mas a ser verdade essa informação, doutor, é grave. Eu não posso imaginar isso como sendo verdade. Eu não podia dizer outra coisa. Não, também, não pode. Né? Eu não posso. Não pode porque dizer o Coque outra nos coisa. traz aqui uma máquina. Mas eu sou tão Então, pessimista assim, acha? Sim, o Coque nos trouxe aqui uma máquina que nem no tempo do Partido Único funcionava assim. Nem no tempo do Partido Único funcionava assim. Então não há de funcionar nessa altura. O Estado do Partido Único era Partido Único. Agora, como há abertura, e o controle deve ser maior. Não deve ser essa lógica. Olha,
felizmente o relatório traz questões de algum equilíbrio. Agora lhe interessa o relatório. Não, porque eu li o relatório, tu partilhaste no Eu grupo. também li. Sim, li o relatório. E o relatório traz aspectos que também devem ser realçados. Apesar de toda a crítica que faz dentro daquele espaço de estudo, faz aqui um elogio moderado à TV Zimbo e à Rádio Nacional de Angola, que diz que mostram mais diversidade das notícias que tratam e são mais moderadas na função de servirem de relações públicas do poder. Fingem melhor. Não é fingem melhor. Eles reconhecem que aqui, porque Há um maior profissionalismo. a última parte que eles dizem que servem de relações públicas do poder é porque num espaço lá mais acima no relatório, eles dizem, embora o Estado tenha que ter um conjunto de órgãos que vão publicitar, que vão divulgar, que vão dar a conhecer as suas ações, eles dizem, mas esses órgãos não podem servir como se fossem relações públicas do poder. Daí eles retomam essa adjetivação, relações públicas do poder, para dizer que a Rádio Nacional de Angola e a TV Zimbo, pelo menos, têm sido mais moderadas. É um outro aspecto que ele traz aqui no relatório. Há uma clara diferença entre órgãos. Apesar de entre todos eles se notarem alguns traços comuns, realce crítico às ações do Executivo. Também tem esses aspectos aqui. Entende que, apesar de haver este alinhamento, e temos que entender que as empresas... Há um pensamento crítico. Há um pensamento crítico. E também compreendem que a destrinça do setor aí analisado, se é uma notícia do executivo, sociedade, economia, às vezes fica difícil fazer a destrinça, porque o título pode dizer uma coisa, depois o subtítulo abordar um outro desenvolvimento. O desenvolvimento abordar um outro tema. Também há essa dificuldade. Eu estava aqui a olhar, eu gostaria que se tivesse a questão da solução, uma crítica bastante velha, e o país, ano após ano, a realidade é sempre a mesma, a reclamação é sempre a mesma. É um elemento que é preciso compreender. Vamos cá trazer a realidade comparada de Portugal. Mas só tem 30 segundos, Dr. Jaime. Vamos dar mais um minuto. Vamos trazer a realidade comparada de Portugal. A RTP tem um relacionamento com o governo português diferente do que tem a TPA, Sonangol e outras que são empresas do Estado. Em Portugal, a RTP tem um conselho independente e é este conselho quem elege os órgãos de direção daquele órgão. Em Angola, todas as empresas públicas têm um ente político de superintendência. As empresas de comunicação social não deixam de ser empresas públicas e elas estão aqui numa dupla subordinação. Há subordinação à lei de imprensa e há subordinação à lei de bases do setor empresarial público. Então, é normal que os órgãos de comunicação social, atendendo a uma linha editorial definida, muito própria, e que eles estão, no âmbito do serviço público, também divulgar e dar a conhecer os feitos, os atos da ação governativa. Mas a lei da imprensa não defende os fatos. Pronto, por isso é que eu chamei a atenção para termos aqui em presença essa dupla subordinação. Há uma subordinação que é em relação à atividade e há uma outra subordinação que é em relação à sua natureza jurídica. É uma empresa pública. Sim, e essa é a solução. O Horácio pergunta, qual é a solução? Olha, se quisermos uma modificação nisso, então nós temos que deslocar as empresas... Já dei mais de um minuto ao doutor. Espera, as empresas de comunicação social e dar a elas um outro estatuto diferente das outras empresas afetas ao setor empresarial público. Porque enquanto elas forem essas empresas do Estado, elas têm uma superintendência política, tal como acontece com qualquer empresa afeta ao Estado. Então, o julgamento que se faz à imprensa pública tem que se ter em conta esta sua dupla subordinação. Por exemplo, se vens aqui para a Rádio Despertar, há aqui essa vinculação à lei de imprensa. Há provavelmente alguma vinculação política em virtude
da filiação partidária dos donos da rádio. Pode haver aqui essa interferência. Mas é diferente, por exemplo, se for uma outra rádio, que o dono da rádio não tem vinculação política. Se for a rádio Eclésia, naturalmente, a vinculação, aquilo que são os ditames da igreja, nunca vai ouvir na rádio Eclésia a debaterem a pedofilia na igreja católica, padres que engravidam, que fazem sei lá o quê. Isso você não vai ouvir. Isso, aqui na nossa rádio Eclésia, isso não se fala. Então, há sempre a interferência, de algum modo, da entidade que detém o órgão. Mas o doutor está muito além. O doutor vai prejudicar. Igreja Católica, você pode debater sobre tudo e qualquer coisa. Ninguém vai te proibir. Ninguém vai te proibir. Ninguém é punido. Vamos pedir aqui na Eclésia um debate sobre a pedofilia e os filhos dos padres que não são assumidos. Pode ser, tranquilo. Aliás, se você conhece, mande os documentos aqui, tratamos de Frei, agora chegou a sua vez. Oração ponto de ordem. Oração ponto. Estão nessa altura 18h45 minutos, temos muito pouco tempo. É daqueles temas bastante aliciantes que nos leva a esgrimir vários argumentos e que não se esgota nunca. Hoje, estás em ponto de desvantagem, o sinal está toda hora caído. Isso é o país, também está assim. Era só um ponto de ordem. O artigo 44 da Constituição, que fala da liberdade de imprensa, diz que é garantida a liberdade de imprensa, nomeadamente de natureza política, ideológica ou artística. O Dr. Jaime acabou de apresentar um argumento que contraria este artigo da Constituição. Ou seja, o interesse público sobrepõe-se ao interesse político partidário. Essa colagem e aquilo que tem se discutido, devemos terminar com o Ministério da Comunicação Social. Por causa disso, é que a imprensa deve ser independente. Se não houver essa independência, vamos continuar a ter esses problemas que temos. Muito obrigado, muito obrigado. Frei Angalo. Se o doutor Chiplica não tivesse pressa de criticar, ele teria percebido o que foi que eu disse. Sim, Frei Angalo, soluções, como é que podemos resolver esse problema que já se arrasta há vários anos? Quer dizer, nós temos, eu aqui repito, a solução que nós temos para Angola, aquela que é a solução ideal, é que o MPLA tem que sair do poder, não é isso? E o país tem que recomeçar de zero. O MPLA é um mau gestor do país, é um mau gestor do Estado, então a solução ideal é esta. Portanto, soluções intermédias não temos muito, porque, por exemplo, repare que nós somos aqui 4 gatos e não estamos de acordo com esse problema, quer dizer, nós não temos a mesma compreensão do mesmo problema. Tá? Então, enquanto não tivermos a mesma percepção do problema, okay? Nós somos 4 gatinhos aqui. O meu xará acha que as coisas estão a funcionar segundo a lei. Okay? E eu acho que a lei não deve sobrepor-se à ética e à moral, porque é assim. Você pode estudar direito, pode estudar direito civil, direito canônico, mas primeiro a referência ética e moral é a primeira. A lei vem depois disto. E então, o modelo da comunicação social no nosso país é eticamente errado e imoral. Porque não está ao serviço da nação. Está ao serviço dos interesses de um partido. Agora, portanto, se isso está na lei, a lei está mal. É preciso também que se diga isto. A reflexão crítica não está preso a leis. O nazismo de Hitler era um Estado legal. Isso. Portanto, quando nós queremos fazer um debate, temos que ir pela verdade, pela moral e pela ética. O problema, a comunicação social, a comunicação social no nosso país não tem tido grande contributo para o bem da sociedade. Nós no início, eu termino aqui, no início falamos do problema da corrupção no país, que está a ser uma situação endêmica. Está a ser uma situação endêmica. Mas nisso tudo, como tem responsabilidade, cada cidadão tem muita responsabilidade os meios de comunicação social.
pela mensagem que passam. Quando, por exemplo, num país se banaliza tudo e qualquer coisa, ok? E na televisão se fazem debates patetas para defender ideias erradas, então passa-se uma mensagem errada na sociedade. O resultado é este: uma sociedade sem rumo. Muito Uma obrigado. sociedade sem... José Gama, acho que o Coque e o Dr. Jaime foram os beneficiários desta ronda. Vou pedir a brevidade. José Gama, esse é um debate velho. Parece que nós estamos a falhar, nós como país, de democratizarmos órgãos públicos, de tornar esses órgãos ao serviço verdadeiramente do Estado. Onde é que a sociedade está a falhar? E o que é que precisa ser corrigido? Bom, desde já é que o país precisa de reformas, né? Nós precisamos até também de reformas legislativas ou leis que garantam a independência editorial e financeira dos meios de comunicação social. Precisamos também de órgãos reguladores independentes. Temos a ERCA, mas a ERCA ainda tem uma certa dependência partidária e ainda é necessário que faça alguns esforços para ela ter que ela deixe de depender das forças políticas. Depois também uma coisa aqui que o Coque mencionou, que é a responsabilização. Há que se promover também aqui a transparência nas operações dos meios de comunicação sociais estatais e responsabilizar os responsáveis por qualquer vias políticos que eles possam cometer. Outra estratégia também poderia passar pela diversificação da gestão desses órgãos, que seria incluir membros de diferentes esferas sociais, política também na gestão dos meios de comunicação social, para evitar que haja o domínio por um único partido ou um único grupo a dominar. Gama, não percebi. Meter membros dos partidos a... Não. Outras figuras. Mas figuras não membros dos partidos. Não membros dos partidos, sim. Ok. É o que o Gama disse. Gama, pode finalizar, de facto, para depois passarmos a palavra então ao doutor Custódio, a quem vou pedir brevidade, porque depois queria um último assunto. Queria pedir 1 minuto de cada um de vocês. Amanhã há um debate que vai acontecer no Parlamento. A questão da CNE estará em debate, faz parte dos pontos da agenda. E hoje ouvimos a FNLA a desfazer o seu grupo misto, grupo parlamentar misto, porque quem ganhar o lugar na CNE. Eu vou querer ouvir de vocês um comentário de 30, 40 segundos. Gama, pode finalizar. Pois, estas são algumas medidas. Agora, tem uma outra segunda que também passa pela mudança de regime, né? E isto já depende de uma vontade popular nas urnas, porque como se nós observarmos uma mudança de gestor do Estado, em termos de partido, é provável também que estes meios de comunicação social vão passar a adotar uma cultura de desligamento das forças políticas, vão passar a ter uma postura de estarem a obedecer apenas aquilo que são as suas linhas editoriais e não necessariamente ficarem presos ou pendentes ao serviço Muito obrigado, do governo. Gama. Isso tudo, exato. Muito obrigado. Doutor Custódio, rapidamente, vamos ter depois que pedir responsabilidade ao Coque e ao doutor Jaime, foram eles que monopolizaram o tempo nesse último bloco. Eu também sou culpado. Vamos a isso, doutor Custódio, a solução, mas rapidamente, em 30 segundos. Eu acho que isso passa necessariamente por todos nós, a sociedade angolana, de modo geral, fazermos perceber aquelas entidades do Estado que têm o domínio sobre essa matéria, que nós hoje vivemos numa sociedade aberta no que diz respeito à questão da informação. Ninguém detém o monopólio da informação, muito menos o Estado, né? Isso é importante. Se o Estado acha que só os mídias tradicionais é que são fontes de informação direta, está completamente mal enganado. Então, a sociedade precisa evoluir cada vez mais para isso. Depois, eu acho também que é preciso que os próprios jornalistas continuem a serem resilientes, né? Porque, em última instância, são os profissionais da área e são esses profissionais que acabam sofrendo com as questões que têm a ver com censuras e as intimidações, as ameaças.
e assim por diante. É perceber que absolutamente nada, o Estado nunca dá nada de graça, né? E esse espaço, esse respeito que nós Doutor, precisamos, doutor que Angola Custódio, precisa encontrar, doutor tem, Custódio, tem, 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 pois não. vou já lhe colocar a última questão, mais 30 segundos mesmo. Estou aqui a contar. A questão da composição da Perfeito. CNE estará em debate amanhã para a aprovação desse projeto, dessa resolução da Assembleia Nacional que redefine a recomposição ou a composição da CNE. O Partido UNITA vai ter mais um, o Partido MPLA vai ter menos, o PRS e a FNLA teriam um, o PH teria um, o PH tem 2 deputados, a FNLA tem 2 deputados, o PRS também tem dois deputados. Essa composição que foi aprovada ali no grupo de trabalho convence, está de acordo com aquilo que está na lei? Olha, eu acho que não tem que se discutir muito. São 17 membros. O MPLA tinha 9, vai ter que perder um, naturalmente vai ter 8. que ter 8. Junto com o presidente do órgão, vai fazer o que vai normalmente equilibrar, fazer sempre o voto de Minerva, que vai Fazer totalizar 10. 9, né? 9, E os demais partidos, sim, e os demais partidos políticos, não tem dúvidas. A UNITA ganhou um, tinha 4, agora tem 5. O Partido Humanista tem um. Agora, a questão que se coloca é em relação ao grupo parlamentar misto PRS, onde o MPLA quer roubar, entre aspas, assim diria, um comissário, né? E eu acho que essa aliança que foi feita entre o PRS e a FNLA, ela não é eleitoral, portanto não pode ser confundida nesses termos, né? Ela é simplesmente política para formar um grupo parlamentar no Parlamento conforme... Mas é um grupo que já se desfez. Já se desfez. Porque a conforme FNLA e o PRS, estatuto. cada um quer ter um. Muito obrigado. Não precisava de fazer, Portanto, o grupo parlamentar... Muito obrigado, tem que ter- doutor Custódio, muito obrigado. Sim, sim. Mas temos muito pouco tempo. José Gama, essa questão da composição se fez pouco debate nos órgãos de comunicação social. Passou quase que despercebido esse assunto. Bom, as coisas só passam nos órgãos quando, quando o partido no poder tem assim um certo interesse, né? Desta vez ele vai para a CNE reduzido, né? Então é algo que acaba por não ser da sua conveniência, porque ele teve uma derrota eleitoral, ou melhor, uma derrota política nas eleições de 2022 e com isso vai reduzir a sua representação na Comissão Nacional Eleitoral. Talvez seja por isso que ele também não está a movimentar e a agitar o debate à volta deste assunto. Mas quanto à composição, é aquela que se esperava? Como da oposição? A composição da CNE é aquela que se esperava? Bom, a CNE precisa de sérias reformas. Precisa de sérias reformas porque ela tem uma composição que reflete aquilo que está no Parlamento. E depois, quando há eleições, a última decisão é do plenário. No plenário, depois é por votação. E na votação ganha quem tem a maioria. A Quem tem a maioria. maioria são os elementos indicados pelo MPLA. Portanto, este formato, Muito obrigado, vamos José sempre Gama. ter como? Muito obrigado, José Gama. Acho que vamos ter que agendar um debate com mais tempo sobre essa questão da CNE. Frei Angalo, a composição satisfaz por aquilo que ouviu? Olha, honestamente, digamos, zero, eu não gosto nem de ouvir falar da CNE. Quero ver o que é que vai dar. Porque o que é que acontece? A composição em si podem ser 2, 3 pessoas. Faz pouca diferença. O problema é o resultado final. E neste momento, por exemplo, estão trabalhando na composição, mas não estão a falar dos erros passados. Tá vendo? Porque para mim, primeiro tem que se debater os erros passados e a composição devia ter como um objetivo. Por exemplo, estão a reformular isso. Qual é o objetivo final? Né? Portanto, nas últimas eleições tivemos os erros crassos que houve, houve erros crassos que houve. Não sei, honestamente é uma situação muito indiferente para mim e Muito não vejo obrigado, resultado. muito obrigado. Chipilica, 30 segundos. Chipilica,
Não temos o Chipilica, passo para si, Coque. 30 segundos, a composição. Eu já falei sobre isso e não vou falar por hoje, mas a minha questão é em relação à campanha que estamos a levar a cabo para pedir a exoneração do ministro Mário Oliveira da pasta da comunicação social. Por que tem de ser exonerado? Não, é assim, para conseguir uma licença de rádio te é exigido legalmente 75 milhões de kwanzas. Não é uma questão de cumprimento da lei. 75 milhões de kwanzas para você conseguir. Mas se fores ver as rádios que estão a ser dadas, as licenças que estão a ser atribuídas, Não tem esse dinheiro. estas empresas têm 150 mil kwanzas. Só não se pode dar ao Coque, porque é um antipátria, é um cidadão que Então não defende presta. a auditoria dos critérios que têm sido usados para dar licenças porque de rádios. há aí um compadrio, há bandidagem e é preciso rever isto. Muito obrigado. Doutor Jaime, para finalizar essa questão da composição, rapidamente, já são quase 19 horas e eu estou aqui a ser pressionado. Precisava de mais tempo para fazer cálculos. Sim. Vamos a isso rapidamente. Um cálculo, eu vou dar 1 minuto. Vamos roubar pelo menos 2 minutos ao Jornal das 19. Peço desculpas ao nosso auditório, mas esse assunto é bastante pertinente para esse cálculo que o Dr. Jaime pretende fazer para clarificarmos um pouco também o nosso vasto auditório. Olha, eu não consigo compreender como é que essa distribuição foi feita. Eu consultei a lei antes desse debate, nem sequer sabia que havia de fazer essa abordagem. São 16 delegados à CNE, 17 com o presidente, que é escolhido por um concurso curricular em sede do Conselho Superior da Magistratura. Os 16 delegados, eles resultam do contexto eleitoral. E a lei não é muito clara se o contexto eleitoral é o resultado do parlamento ou o resultado das eleições. Mas seja como for, se nós tivéssemos que ver o contexto parlamentar, o MPLA teria sim 9 representantes na CNE. 9 do MPLA. 9 do MPLA e por caso da UNITA, 7. A UNITA teria 7. 7. PRS, FNLA e PH não têm contexto parlamentar para terem delegados na CNE. Se tivéssemos que usar o critério dos resultados eleitorais, ficaria assim: MPLA 8, UNITA 7, PRS, FNLA e PH não teriam nenhum representante na CNE. A questão que se coloca é como foi que se encontrou esses representantes para o PH e para o grupo parlamentar misto que acaba de ser dissolvido. Alguém fez mal as contas. E quem fez essas contas erradas? Você tem amigos no parlamento, pergunta a eles, por favor. Doutor Jaime, eu estou a perguntar assim. Você tem amigos no parlamento? Então os cálculos estão todos errados. Pergunta aos teus amigos se fizeram bem os cálculos. Curva com essa, Horácio. Ok, então